Primeiro porque é o nosso primeiro jantar de casais. Amanhã nós completamos, na verdade, tudo, né? Porque nós nos casamos no dia 9 de abril desse ano e o nosso casamento no religioso foi no dia 18. Então amanhã nós completamos um mês de casados. E nós estamos muito felizes, porque Deus nos presenteou com o Leonardo, Jávio Leonardo. Ele realmente é uma bênção na minha vida. Hoje em dia o casamento dele tem sido totalmente banalizado. As pessoas hoje elas dizem que se juntar é melhor, ou que você viver sem compromisso é melhor, Mas, graças a Deus, nós crescemos com conceitos em que nós temos exemplos de casamentos duradouros. Meus sogros fizeram 37 anos de casados essa semana, meus pais vão fazer 30 anos de casados em setembro, e nós crescemos aprendendo sobre isso. E como a Andresa falou, o meu sonho também sempre foi casar. As mulheres, elas sempre são assim, elas nascem, já brincam de boneca e já despertam esse desejo de serem mães, de casar, de ter uma família, e não foi diferente comigo também. E eu sempre sonhei isso, também nunca tive muitas ambições. Meu desejo, meu sonho sempre foi encontrar alguém que eu amasse, que tivesse um ministério parecido com o meu. Eu sempre pedi isso ao Senhor, Senhor, me dá alguém que tenha um ministério como o meu, que ame a obra como eu, que se aprofunde na obra como eu. Eu sempre pedi isso ao Senhor. E assim, eu sempre fui muito atacada na área sentimental, porque nós sabemos que a maioria das pessoas, quando a gente não está bem na nossa área sentimental, muitas vezes o restante não vai bem. A gente sabe disso, Que a área sentimental tem uma grande influência sobre as nossas vidas. A gente não pode estar legal em todas as áreas, mas a área sentimental é uma área que abala toda a nossa estrutura. E eu cresci na igreja, meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Tive, graças a Deus, a oportunidade de já crescer no Evangelho e cresci com esse sonho. E quando eu completei 22 anos, eu conheci uma pessoa e desde o início Deus me falava que não era a pessoa de Deus para a minha vida, mas eu desobedeci a voz de Deus. Eu admito isso aqui, muitas coisas que eu passei na minha vida foi porque eu não ouvi a voz do Senhor. Deus nunca chega pra gente e fala, olha, não casa, mas Deus nos dá sinais. Nos dá sinais que aquela pessoa não é a pessoa indicada para você, ou que é. E todo tempo eu via que não era, E eu me casei, e quando eu completei um ano de casado, nós começamos a viver vários problemas, e descobri adultério, e lutei muitas vezes por 3 anos, fiquei lutando pelo meu casamento, até que ele disse pra mim que não queria mais. E assim, meu mundo caiu, eu fiquei, quase entrei em depressão. Se não fosse a base familiar que eu tinha no momento, se não fossem os meus pais, minha mãe orando, passando noites, perdendo noites de sono, chorando comigo, orando por mim, se não fossem meus irmãos em Cristo, minha família, eu não sei o que seria de mim. Daí o Senhor, Ele tinha planos para a minha vida. E eu já conheci o Leonardo há 10 anos. Leonardo sempre foi um amigo, Nós nos conhecemos pela internet, irmão, 10 anos atrás. Nos conhecemos pela internet e nós começamos a nos comunicar antes mesmo, quando éramos solteiros, éramos amigos. E aí as coisas aconteceram na minha vida, eu mal. E foi quando eu reencontrei o Leonardo, com a mesma história de vida que eu. Assim, eu confesso para os irmãos que depois do que eu vivi, eu não imaginava que o Senhor ia me surpreender dessa forma, ia me dar um novo recomeço. Eu achava que como eu havia errado, eu não teria mais o direito de ser feliz, porque eu errei, a culpa foi minha. Deus não tinha nada a ver com isso, Ele tinha planos para mim, mas eu fui pelo caminho que não era para ir. E eu achava que eu não teria mais a chance de ser feliz, eu estava totalmente desacreditada, Foi quando eu encontrei o Leonardo e nós, com 10 anos de se conhecer pela internet, nunca tinha se visto, Nunca tínhamos nos visto. E eu sofri um acidente, do rolê da escada, fraturei o joelho, e ele é fisioterapeuta. E aí eu reencontrei ele pelo Facebook, Muitos anos depois, também pelo Facebook, ele também estava sofrendo muito também, sentimentalmente. E ele falou assim, não, eu vou te ajudar. Vamos encontrar que eu vou te ajudar, para te ajudar no teu tratamento, não sei o quê.
chegou em mim e disse que estava à primeira vista. Né? Ele se apaixonou na primeira vez que ele me viu. E foram todos contratempos, a gente sempre combinava, eu combinava de vir aqui, visitar, e nunca dava certo, a gente nunca conseguia se conhecer pessoalmente. Porque Deus estava reservando esse momento pra gente, né? E aí quando ele me viu, ele disse que se apaixonou, eu também fiquei assim, sabe, gente, que menino. Isso é o que eu quero pra minha vida, gente, que pensa, aí conversa, eu falei assim, Senhor, era esse homem que eu queria pra mim, dizer, mas, sabe, eu tinha medo, tanto que eu havia sofrido, né, eu não vou entrar em detalhes na minha história, mas eu sofri tanto que eu falei, Senhor, eu tenho medo. Se for da tua vontade, que as coisas aconteçam pra nós, mas eu não quero mais passar à sua frente, eu não quero mais dar um passo errado, eu quero que seja tudo dentro do centro da sua vontade. E foi que as coisas começaram a acontecer, o sentimento foi crescendo, e nós nos relacionamos 1 ano e meio, noivamos, nos casamos, nosso casamento foi um milagre de Deus. Deus tinha reservado tanto esse momento para nós que nós havíamos decidido que nós não casaríamos no religioso, nós faríamos só no civil, porque a gente não tinha condições. E a igreja nos presenteou, os irmãos cooperaram, nos ajudaram. Quem esteve aqui viu que o nosso casamento foi assim, uma cerimônia linda, um casamento lindo. E assim, Deus, eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida. Assim, apesar de eu ter feito uma escolha errada uma vez, o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, me deu a chance de viver um novo recomeço. E hoje eu estou recomeçando de novo, ainda há tempo realmente de ser feliz, eu achava que não havia. E ainda realmente há tempo de ser feliz, eu já tenho vivido assim, não tem nem palavras para os irmãos para dizer. Eu sei que é um mês só de casar, mas eu estou flutuando, eu estou assim nas nuvens. Eu sei que ainda tem muito tempo ainda para a gente viver o que Deus tem reservado para nós. Leonardo realmente é um companheiro, assim, sabe? Está aqui comigo, chora comigo. A gente tem o prazer de liderar os adolescentes da igreja junto, e tudo a gente está junto. Se ele está dança, ele está aqui junto comigo. Ele não dança, mas está aqui junto comigo. Flor está aqui junto, a gente está sempre junto, chora comigo, meu melhor amigo. Não é que ele está aqui, não, irmãos, mas ele é meu melhor amigo, sim. Ele é uma bênção de Deus para a minha vida, e eu não esperava que Deus fosse me surpreender dessa forma. Vou passar para ele, eu falo para cá, mas não vou falar aqui o evento todo. Boa noite, queridos, Pai do Senhor. Assim, ela resumiu tudo, né, mais ou menos, um pouco da nossa história. A história é muito longa, a gente... o tema desse ponto romântico, assim, é muito, sabe, ele encaixa muito com a nossa vida, que ainda dá tempo, né? Por mais que achemos que tem que ser no nosso tempo, não é a realidade não é essa. Tudo tem que ser no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Né? Ela contou assim, mais ou menos, a nossa história, e às vezes você pode estar se perguntando, poxa, que coisa linda, sofreram um primeiro relacionamento que não foi da vontade de Deus, e uniu os dois e hoje estão felizes, mas não foi bem isso que aconteceu. Né? Porque quando a gente erra e se envolve, né? Quando ela foi casada com outra pessoa, eu também fui casado com outra pessoa, isso gera marcas, isso gera, sabe, sentimentos ruins, né? Cicatrizes, que não é no nosso tempo que a gente vai fazer com que cicatrize isso, que feche, que a gente esqueça. E no nosso caso foi muito isso, né? A gente se conheceu, não foi simplesmente nos conhecemos, nos gostamos, namoramos, louvamos e casamos. Não, tivemos períodos difíceis, porque ainda tinha muitas coisas a serem saradas, né, na vida dela, na minha vida. Então, até a gente se acertar e ficarmos juntos, a gente ainda sofreu um pouquinho. Né? Deus me levou para São Paulo, fiquei 3 meses longe dela. Né? E o que aconteceu de tão impressionante, amados, que hoje trabalho numa empresa na Barra da Tijuca. Né? E no período que eu estava lá, eu cheguei lá em 2012, vindo de São Paulo. Isso aí é um fato muito importante, um fato marcante. Estava lá em São Paulo, nós não estávamos conseguindo nos entender, né? Até porque eu ainda tinha eu já estava acabando o meu tratamento, eu estava, né, já estava sendo curado por Deus, mas o dela tinha sido mais recente do que o meu, então demorou um pouco mais. Né? E às vezes a gente achava que tinha que ser no nosso tempo, assumir um compromisso, né? Uma hora que está junto, não é isso, e a gente termina, volta, termina. Mas quando em 2012 eu fui trabalhar na Barra da Tijuca, né? Fiquei lá, estou lá até hoje, e quando foi em 2013,
em maio de 2013, Deus abriu uma porta para ela numa empresa também na Barra da Tijuca. Né? Em paz no Senhor, de um andar de cima onde eu trabalho. A empresa que não tem nada a ver com a minha, não fui eu que indiquei, não coloquei currículo. Simplesmente ela colocou o currículo dela e chamaram para trabalhar numa empresa em Copacabana. Né? Só que chegando em Copacabana, ela falou assim: olha, nós vamos te mandar para a nossa filial da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca? Eu falei: como uma empresa? A empresa X, protege condomínios. Eu falei: essa empresa é em cima da minha. Em cima da mesa. Então, o que aconteceu com isso? Nós nos vimos todo dia, conversávamos todo dia, né? Nos falávamos todo dia, todo dia estávamos em contato. E foi ali que Deus começou a trabalhar conosco, na nossa paciência, né? Na nossa ansiedade. E foi assim que Deus foi trabalhando, as coisas foram acontecendo, os meus pais abençoaram, os pais delas abençoaram, a nossa família toda se envolveu conosco, coisa que no início não estava acontecendo, né? Que a gente ficava indo, vindo, a gente não tinha nem tempo de conhecermos um ao outro, a família do outro. Mas assim que Deus abriu essa porta para ela, né, lá na Barra da Tijuca, para trabalhar em cima da minha empresa, foi quando Deus começou a fazer o milagre na nossa vida. E hoje a gente está aqui. Semana passada ela saiu da empresa. Eu falei: não, o motivo e, né, o propósito que você tinha naquela empresa foi cumprido, que a gente estivesse junto, e hoje a gente está casado, né? E aí ela hoje já está em outra empresa, está aqui perto, ela já contou um testemunho do que Deus fez. Então, para encerrar, ainda há tempo. Numa parte da minha vida e ela também, achávamos que a nossa vida sentimental tinha se acabado, a gente tinha que viver de forma infeliz. Mas o Deus que nós servimos, Ele faz isso, Ele faz milagres, Ele junta pessoas que Ele escolhe, Ele junta essa com essa, porque nós somos escolhidos dEle. Então, amados, né, que você se sinta abençoado por Deus, com seu esposo, com a sua esposa, e creia, como ela falou, o casamento é de Deus. E nós, quando estivemos aqui, como ela falou, no milagre do casamento, nós tivemos uma parte do céu aqui conosco, e foi muito recompensador. Então essa é um pouquinho da nossa história. Os nossos amigos mais chegados sofreram junto conosco, choraram junto conosco. Foi assim um processo difícil de readaptação, né, de cura, né, principalmente de cura de Deus para nós, para que quando nós chegássemos a nos unir, né, pudéssemos nos doar 100% um para o outro. Tá? E assim, irmão, assim, a gente nunca ia imaginar que um dia a gente fosse... Sempre trabalhei com jovens, né? Mas eu nunca ia imaginar que a gente ia trabalhar com adolescentes, né? Nós trabalhamos com adolescentes e jovens. E assim, eu acho que o propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos exemplos para que jovens ouçam a voz de Deus e escolham dentro do centro da vontade de Deus, no tempo de Deus. Nós somos exemplos a não seguir. Nós cometemos erros lá no início, Deus tem misericórdia de nós e hoje nos abençoou, nos deu um novo recomeço, mas a nossa vida serve de exemplo para outros adolescentes, jovens, a tomarem a escolha certa. E hoje a gente fala muito, a gente conversa muito com eles e aconselha. A gente não deixa namorar, tá? A gente não deixa namorar, não pode namorar só com a idade certa, né? A gente pega no pé deles mesmo e fala: não, ó, a gente já contou o testemunho pra vocês, a história pra vocês, e eles viveram um pouco isso com a gente, e a gente está sempre aconselhando eles, e é assim que Deus faz. O propósito de muitas coisas que acontecem na nossa vida é que a gente possa abençoar outras pessoas com o nosso testemunho, a nossa forma de viver, e assim, eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus.